será que existe um a cada 100 que entenda de forma clara sobre a justificação pela fé? O que vocês acham? Uma estatística aí. De forma clara, vamos ser modesto assim, eu acredito que pelo menos em cada 100, uns 10 deve conhecer mesmo assim. Dessa forma que a gente está falando. Mas sim, em qual contexto? claro. No contexto evangélico ou no contexto geral? Não, no contexto evangélico. No contexto sim. não, eu também acreditei que seria no contexto evangélico. Sim. Porque no contexto geral, não. Eu acho que no contexto geral... No geral, acho que de uma forma geral, né? De uma forma geral, entre A evangélico salvação, e não. Eu acho que ele não tem um conhecimento sobre salvação, justificação, santificação, glorificação. Não tem. Na igreja, vamos colocar assim, para ser modesto, né? Você falou 100, 1 em 100, mas eu acho que vamos ser modestos, vamos ajudar 10. um pouquinho, uns 10 em 100, assim. Então tá melhorando, então, a estatística. Porque hoje em dia, as pessoas elas estão tendo, vamos dizer assim, um pouco mais de acesso, não na igreja, que seria o ideal, era no púlpito da igreja, mas na própria situação que nós estamos colocando aqui hoje com podcast, internet, lógico, tem a internet também, tem o lado, vamos dizer assim, sombrio, tem pessoas que vão falar sobre assuntos sem conhecimento, né? E aí gera uma dificuldade, por exemplo, a gente que trabalha com didática na igreja, professor de escola dominical, sempre aparece uma pergunta ou outra que vamos colocar no linguajar que ele usa, bem cabulosa, porque não tem nada a ver com aquele assunto, mas são coisas que as pessoas viram na internet. Mas mesmo assim, a internet ainda está ajudando uma certa divulgação, sim, dessas partes doutrinadas, porque tem podcast muito bom, muito bom. Não tem igual o que nós estamos fazendo aqui hoje. É o melhor, né? O Timecast aí, pessoal. Se inscreve no canal, compartilha e deixa o like. Não esquece de se inscrever no canal. Então, tá melhorando a estatística aí. Sim. Agora vamos entrar numa questão aqui que a gente tinha que falar. A justificação é o ato de Jesus, então, salvar sem mérito. Sem mérito algum. Eu não mereço. Sem mérito humano. Não preciso fazer nada. Quando aceito a Jesus, eu sou justificado. É graça. É a graça. Graça mediante a fé. Graça é favor imerecido, né? No grego, acaris, né? Aquilo que a gente não merece. Engraçado é que graça e misericórdia são duas palavras que parecem ser a mesma coisa, mas são totalmente diferentes. Diferente. Porque a graça é quando a gente recebe aquilo que a gente não merece. A gente não merece, mas Deus dá. Por isso que chama graça, né? É algo que a gente recebe de graça mesmo. Graça de grátis mesmo. Já diz, né? A gente não merece, a gente recebe. Misericórdia, a gente não recebe aquilo que a gente merece. Aí é o ato de misericórdia. Porque se Deus ele não agisse com misericórdia e graça, ele ia dar para nós aquilo que a gente merecíamos. E a gente merecíamos a condenação. Só que através da misericórdia, ele não dá aquilo que a gente merece, e através da graça, ele nos dá aquilo que nós não merecíamos. Parece até um paradoxo, né? Mas é uma coisa linda, né? Então a gente tem os três tempos, né? A justificação, né? Que nós falamos agora, santificação, glorificação. Não consegue desvincular, por exemplo, a graça da fé, da justificação. Não tem como. É um ato. Não tem como, é um ato contínuo. Tudo junto. Não tem como desvincular um do outro, porque isso faz parte, está no escopo geral da salvação. Então não tem como desvincular. Então vamos colocar aqui, Rivelino, de forma assim, bem clara mesmo para o pessoal entender. Onde se encaixa cada coisa, cada parte. A fé, a graça, as obras, que é a lei, né? A lei, obras. Onde que se encaixa cada um, assim, na sua posição? Eu começo e o Riva termina. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. O processo da salvação ele começa exatamente com a fé. Que nós falamos anteriormente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Certo. E essa fé ela vem como? Essa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Através do Espírito Santo. Exatamente. Quando a palavra ela é anunciada, o Espírito Santo automaticamente ele usa a palavra para gerar fé no coração dessa pessoa. Através da fé, quando ela acredita, porque a fé é um agente motivador, né? Eu costumo dizer, igual esse aparelho aqui, ele está aqui, mas se ele desligar ele sem energia nenhuma, ele não vai fazer nada. Acabou. O Espírito Santo é o quê? É o agente condutor que vai fazer esse negócio funcionar. Então, o Espírito Santo, ele age através da palavra para gerar fé no coração da pessoa. Quando essa fé é gerada, aonde ela pega e recebe essa justificação e essa graça. Ela é justificada através da graça. Então o Espírito Santo,
ele vai convencer. A pessoa do pecado, da justiça e do juízo. É hora de convencimento. Convencimento. Não tem como entrar a obra do homem em momento nenhum. Nesse espaço. Não, nesse espaço não. Ela não entra. Obra nenhuma. Nesse exato momento aqui, a obra do homem é tratada como trapo de imundícia, na realidade. Né? É tratada como trapo de imundícia, porque aí o homem começa a enxergar a sua miséria, o seu estado de pecaminosidade que ele tem, de uma maneira geral, e é natural isso de todo homem. Ele passa a enxergar isso. É como se os olhos espirituais, o Espírito Santo, através da fé, através da palavra, ele faz isso no homem. Né? Então, como tem uma passagem que diz que as escamas dos olhos, elas saem e ele passa a enxergar aquilo que... Aí tem o restante do processo da salvação, que vem a fé, o Espírito Santo agindo, a pessoa através da fé e através da graça. Deus derrama a graça onde ela é justificada. Ela recebe essa fé, ela através da fé dela recebe essa graça e ela é justificada. Aí tem o processo da salvação que o membro do Ribeirinho ele vai dar. É perigoso. Então, eu pegar, por exemplo, e excluir o Antigo Testamento inteiro e falar... Não tem como. Até cara, se encaixa, né? Certinho, né, cara? Perfeita a Bíblia, né? Até porque, Círio, a lei, a Bíblia vai dizer em Gálatas que a lei serviu de aio. O que é? É um condutor, é um guia, exatamente. A gente não pode excluir isso. Se a gente excluir isso, a gente tira o condutor. Porque quem mostra... Exatamente, o Paulo em Gálatas vai dizer que a lei, ela vai mostrar... Que é as obras. Ela não tem como salvar. Ela não tem como justificar. Não é o papel dela. Não é o papel dela. Mas a lei, ela nos conduz até Cristo. E foi até falado com os meninos no podcast, né? Com o Cristiano e com o Wagner. Realmente, a lei ela não tem poder de salvação. Não tem. Não, porque nenhum. não é o papel dela. As obras. Vamos falar as obras. Sim. A lei vai falar sobre as obras. Isso. É tudo, né? Isso. É completo. Mas assim, ela não tem esse poder, cara. Não tem. Salvar. Mas ela tem o poder de conduzir. Mas ela tem o papel dela de apontar, né? De ser o dedão cagueta. Na verdade, é esse ponto que Paulo muitas vezes... Olha só, Paulo vem falar que a lei é boa. É boa. Justa. Só que tem outra carta. Isso. Tem outra carta que ele vai falar que a lei era só para a condenação. Olha que interessante. Porque ela só aponta. Ela não tem a poder de salvar. Ela condena. Ela aponta. Cara, perfeito isso aí. Ela aponta. Então é assim. Se você falasse assim. Vamos colocar aqui que não existisse, nós não saberíamos dessa história do povo de Israel, do Gênesis, dos primeiros 5 livros do Pentateuco, de Moisés, do Antigo Testamento. Vamos colocar assim: esse primeiro testamento. Como muitas vezes os judeus tratam do Novo Testamento, do Segundo Testamento, que eles acham que não existe. Então, vamos supor que não existisse. Nós pegássemos só do livro de Mateus para cá. Muita coisa de que Jesus vai tratar ali vai ficar uma lacuna. Muita coisa do que Paulo trata da lei, que foi só um tutor. O que é essa lei? O que é esse tutor? Entendeu? Fica uma lacuna. Então, se eu pego assim, eu pego a Bíblia e faço, que muita gente está fazendo isso, só quer ler o Novo Testamento, e ele rasga, fica essa lacuna. Existem coisas ali que vai causar um questionamento muito maior. Ou seja, a experiência anterior, ela não existindo, vai fazer com que eu caia no mesmo erro, porque não teve uma experiência anterior. Então, se eu desvincular o Novo Testamento do Antigo Testamento, fica uma lacuna. Para a salvação, o Novo Testamento... Ele vai trazer isso, ele vai me levar para a salvação. Mas para conhecer esse Deus totalmente... A totalidade precisa do Antigo Testamento. Preciso do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento. Se não... Cara, isso está impregnado, será, na maioria dos cristãos? Não. Porque quando eu cresci dessa forma, o Antigo Testamento é o Velho Testamento. Né? O Velho, tanto que, vamos dizer assim... Vamos falar sobre Velho Testamento aqui, por quê? Porque parece que ele é velho mesmo, parece que ele é uma coisa passada. Obsoleta. E não é assim. Pelo menos o cristão bíblico, por mais que ele seja, vamos colocar essas palavras lá que está aparecendo, fundamentalista, ortodoxo, isso aqui, ele não tem como ele desvincular, não tem como ele comprar só o Novo Testamento e falar assim, estou bonito. Não existe isso. Ele vai olhar esse Deus justamente dentro de vários prismas, porque para Jesus sentar e ensinar, falar assim, Deus é amor, Deus é bom, como ele mesmo afirmou, como é que eu vou saber? E ele usou o quê? O Antigo Testamento, que a gente chama de Primeiro Testamento. Não tinha o Novo Testamento. Não tinha. Verdade. Paulo prega esse evangelho tão bonito que ele vem pregar nas cartas dele, parece o próprio Cristo falando nos escritos de Paulo,
que parece que Paulo tinha na mão dele ali até os evangelhos. E ele não tem. Ele está usando o Primeiro Testamento. Você entendeu? Se eu desvincular, eu fiquei perdido. É um carro desgovernado, é uma Lamborghini que atinge, sei lá, 300 km por hora na mão de um cara que não sabe nem dirigir direito, como eu. Eu não treinei para aquilo. A gente precisa entender que, assim, o Antigo Testamento, ele tem a parte cerimonial e a lei moral. A lei moral que Deus exige, ele nunca... Você vê que nem Cristo... Está dentro de nós, né? O senso moral. O senso moral. E nem Jesus quebra isso. Agora, aquela lei sacrificial, aquilo que era sombra, que era tipo de Cristo, isso foi abolido. Igual matar um animal, fazer isso. Por quê? Porque aquilo que era símbolo e tipo se tornou real em Cristo. Mas a gente vê a lei moral de Deus, ela permanece tanto no Antigo Testamento como no Novo. Jesus não mudou isso. Tanto é que nos comentários que a gente estava fazendo, você vê que Jesus ele até aperta mais do que... Ele vai trazer precisava o ato. Agora não, só ele vai trazer à tona. Ele vai trazer à tona. Olha só, Tiago. Pensou, pecou. O Tiago, irmão de Jesus. Tiago era irmão do Senhor. Irmão do Senhor. Irmão de Jesus. Fala, né, Tiago, irmão do Senhor. Ele escrevendo na carta, ele deixa claro isso. Judeu, pastor da igreja de Jerusalém, ou seja, ele tinha que cuidar daqueles ali. Ele escreve algo interessante que nós estamos falando aqui desde o começo, mas que vai colaborar muito para isso agora. Como o pensamento, eu só fazer, eu só pensar como Jesus colocou. Não, o pecado em si está interligado. Tanto faz se é o ato final ou o início, porque tudo tem um início. Tiago vai falar assim na carta dele, capítulo 1, versículo 14. Ele vai falar assim, primeiro ele vai falar nos versículos 13, que ele vai falar assim, ninguém pode dizer que é tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Aí ele vem no 14, ele vai dar uma aula sobre o que Jesus falou da mente do homem, dele não pecar, não é só o ato do adultério em si, não é só a parte física final. Ele fala assim, cada um, porém, que versículo 14, 1 e 14, é tentado por sua própria cobiça. No que você é mais tentado, no que você tem que se conhecer. Aonde que eu errava mais é nisso, então eu vou evitar. Ele continua dizendo assim, quando esta o atrai e seduz. Eu me deixo seduzir. Quem pode dar o basta sou eu. Aí ele continua dizendo assim, depois, havendo esse desejo concebido, ou seja, deixei ele sair da minha mente para o meu coração, tá? Dá a luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, ou seja, depois que partiu para a carne, por isso que Jesus falou assim, você não é só o partir para a carne, o pecado começa na sua intenção, na sua mente. Então, é isso que Jesus vai falar. O que muitas vezes o pessoal só usava como a lei. Por exemplo, não, adulterou, foi pego lá no ato. Então, nós vamos pegar a lei apontou o crime. Então, qual que tem que ser feito? Vamos dizer assim, é apedrejamento? Tem gente que lê errado, pensa que era só a mulher, eram os dois. Então, vão apedrejar os dois? Não tirava aquilo do meio? Não tirava. Porque se tirasse, ninguém mais ia adulterar. Ninguém ia fazer o adultério dentro do casamento. Mas por que se adultera até hoje? Justamente porque a gente não dá atenção a isso. Eu só me deixo ser levado por um desejo ardente que eu mesmo crio dentro do meu coração. Poxa, eu não posso beber, Aí eu vou para a festa dos amigos meus. Aí eles começam assim, aquela brincadeira. É só um golinho, não tem nenhum crente aqui, rapaz. E essa é a pior parte. Não tem nenhum cristão aqui. Aqui ninguém é fanático, ninguém é fundamentalista, aqui ninguém é ortodoxo. Aí vou eu lá e tomo uma lata. Eu me conheço. Eu não vou tomar uma. Vou tomar 2, 3, 4, 5, 6. Aí vão chegar para mim e vão dizer assim, não precisa ser um cristão. Eles mesmos vão falar, rapaz, pastor, você estava ontem fera, hein? Tomou mais do que eu, hein? Você tá entendendo? Isso. Porque eu me deixei levar e me deixei ser seduzido pela minha própria... Tem uma tradução que ela fala assim, que é o desejo ardente. O desejo ardente. Concupiscência. O desejo ardente. Aquilo que eu tenho já... Que eu tenho no meu coração. Desejo da carne. Desejo da carne. Faz parte da natureza humana. É parte da natureza humana. É nessa hora que o senso moral, aquilo que nós estávamos falando, tem que falar mais alto. Não, eu preciso ser forte agora. Porque você provar... aquela história de falar assim, nossa, eu treinei a sobrevivência ao extremo, aí eu consigo viver na floresta. Tá bom, enquanto você está vivendo só na teoria ali, no jardim ali do bairro onde você mora ali, que tem meia dúzia de árvore, é uma coisa. Mas se cair um avião lá, porque você vai ser testado nessa hora.
Você está num avião, num barco, caiu, ficou numa ilha. É ali que você tem que fazer valer o teste de sobrevivência. O cristão também é assim. Não, eu sou cristão. É na hora ali que aparecer e não tiver nenhum dos seus irmãozinhos, nem o pastor, e você esquecer que o Espírito Santo também é onisciente, onipresente, é nessa hora que você tem que vencer a tentação. Verdade. É uma coisa linda, hein? Ô, Rivelino, então nós fomos salvos lá atrás, na cruz do Calvário. Certo? Sim, Nós fomos salvos na cruz. Lá atrás nós recebemos a salvação. Agora, esse processo é as obras. Já é a santificação. A santificação. Já é a santificação. Ah, legal. E o próximo passo é a glorificação. Então, a na glorificação. santificação entra as obras. Vai entrando. Não beber, não fumar, não matar. Quem matava, não mata. Não ocasionar o mal ao próximo, vamos dizer assim. Não mentir, não prostituir, não se prostituir. Tudo aquilo que a Bíblia... os benefícios da justificação. São os 10 mandamentos. É o tema do podcast. Olha lá, vamos lá então agora. Olha só que interessante. Agora vamos voltar para o Novo Testamento. É os 10 testamentos da lei de Moisés, as 10 leis da tábua, sendo aplicado à vida humana. É o que Jesus falou. É incrível. Amar a teu Deus de toda a sua alma, de todo o seu conhecimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Os 5 primeiros mandamentos, os 4 primeiros, para quem quiser, fala sobre Deus. É algo de Deus. Não usar o santo nome de Deus em vão. E depois vai falar sobre o próximo. Não roubar, não furtar, não adulterar. Não... Então, assim... Entrou as obras. Entrou as obras. A justificação, ela começa a trabalhar e aí vem para a santificação, que é o dia a dia seu. E na santificação, poxa, peraí, eu poderia levar esse copo embora, mas eu vou prejudicar o meu irmão. Por mais que seja uma coisa tola. Eu vou prejudicar quem? O meu próximo. Então aí começa a vir as obras. Poxa, peraí, eu tenho uma moeda aqui, um trocado, por que eu não posso ajudar o meu próximo? Eu tenho essa situação hoje, melhora um pouquinho, por que eu não posso ajudar o meu próximo? E uma coisa agora que a parte técnica aqui, as meninas estão falando ali, está ao vivo, tá? No YouTube. Então, pessoal, maravilha. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Se tiver pergunta, coloca as perguntas aí no ar, ao vivo, que a gente pode responder daqui ao Rivelino e o Ribeiro que vai responder. Os dois Robertos vão responder. Posição dobrada. Eles respondem. Qualquer coisa o Ciro nós colocamos o Ciro. Pergunta aí, pode mandar pergunta aqui, ó. Tá bom? Tem pergunta aí? Se tiver pergunta, você manda aqui pra gente. A gente pode colocar. Por isso que é bom estar com o teólogo do lado, eu fico tranquilo. Pode fazer pergunta para os universitários. Na teologia, ela é uma coisa fantástica, né, cara? Estudar teologia não é aquilo que a gente falava, estudar sobre Deus, nem estudar Deus, né, cara? Não dá para. Mas abrange muito, abrange a ciência, abrange a filosofia. Sim. É muita coisa, cara. Ó, nós colocamos os 3 processos aqui, que é a justificação, a santificação agora. Eu não é por meu mérito que eu sou salvo. Não, de jeito nenhum. É unicamente pela graça, né, cara? Sim. E a gente vê essa graça desde o Antigo Testamento. Você sabe o que eu estava lembrando, Ribeiro? Não sei se vocês concordam comigo. Quando Abraão, eu gosto de falar essa parte, quando Abraão, Deus fala que vai fazer uma aliança com Abraão, né? E não tem como não falar de aliança, cara. Porque a aliança, ela não é quebrada por Deus, né? Nunca. Quem quebra? É o outro lado. Quando Deus fala para Abraão sacrificar, vai preparar o sacrifício. Preparar o sacrifício. Não foi nem Isaac, né? Porque não foi nem Isaac. Quando ele separa os animais, ele parte alguns no meio, coloca alguns inteiros ali, né? Que era até uma cultura, né, da época dos reis fazerem esse pacto, essa aliança e passar no meio dos animais. Quem quebrasse essa aliança seria morto como tal, como os animais que estavam ali. Sim. Cara, Abraão espera naquele momento ali Deus passar no meio, Deus visitá-lo. E Deus não visita na hora que ele queria. Então isso é um ponto para o pessoal aprender, que Deus ele faz as coisas na hora certa. Exatamente. No momento certo, né? E da forma correta, né? Uma forma linda. Porque quando Deus aparece para Abraão, já tinha dado sono, já tinha chegado no fim do dia. A gente não vê Abraão passando. A gente só vê Deus passando. E Deus passa, é como se Deus falasse para ele ali, mostrasse a aliança e falasse assim, olha, eu vou passar. Porque eu não quebro. Não quebra. Você vai quebrar, Abraão. E você vai morrer. Como se ele estivesse falando isso para Abraão. Então, por eu não quebrar a minha aliança, eu vou passar e
você não. Então você vai ter que morrer como esses animais. Cara, isso é fantástico. É. Deus, ele faz um pacto com você, com a gente, e ele não quebra esse pacto. E esse pacto, ele leva até o Novo Testamento, aonde Jesus vem, é cumprido ali, tudo que estava no Antigo Testamento se cumpre em Jesus. E aí vem a justificação, a gente entende através de Paulo essa justificação sem mérito, e agora a gente entra no processo de santificação, onde a gente precisa se santificar. E as leis são essas placas, que nem o Rivelino falou do carro, que vai nos conduzir. Se tem 40 por hora, você não pode ultrapassar, cara. Se tem 60 por hora, você não pode ultrapassar. Ultrapassou, transgrediu. O radar vai mostrar para você através de uma multa. A lei, ela vai apontar, vai ser o dedão. E vai apontar para você que você errou. Ela é o cagueta. É o dedo duro. Cara, isso é lindo. Engraçado, Círio, quando falando desse processo de santificação, onde parece que há uma aparente contradição entre Paulo e Tiago, né? Porque alguns falam que até Lutero ele falou assim que o livro de Tiago era falha, tinha que ser jogado fora, né? Eu acho que longe de mim querer corrigir Lutero. Quem é Lutero? Quem sou eu na fila do pão, vamos dizer assim, né? Não, mas errado, meus pais da igreja e muitos outros também erraram. Mas eu creio que Lutero ele entendeu errado aqui, porque quando Paulo fala aqui em Efésios 2:8 que a gente somos salvos mediante a fé, pela graça mediante a fé, e isso não vem das obras, é dom de Deus. Paulo está dizendo exatamente isso, não tem mérito nenhum. Mas no processo da santificação, não é que Tiago está contradizendo o que Paulo diz. Ele está continuando o que Paulo falou. E aqui na continuação ele vai dizer exatamente isso, ó, em Tiago 2, versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Sim, a fé pode salvá-lo, está fazendo a pergunta. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz e aquietai-vos e fartai-vos, e não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá dali? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. O Tiago está dizendo assim, ó, você teve fé, você ouviu a palavra, o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, a graça foi derramada sobre sua vida, você foi justificado e você tem fé. Agora, todo esse processo que você passou, ele tem que ser demonstrado de alguma forma. E de qual forma se demonstra isso? Do jeito que você estava antes ou com a mudança de vida? Não é para salvação. Não é para salvação. Não é para salvação. É a caminhada. Isso, é a provinha. Ele coloca na forma correta, no lugar correto. No lugar correto. Tiago fala assim, agora que você... Ele está falando da santificação. E não da justificação. Não da justificação. Você teve fé, você foi agraciado, você foi perdoado, você foi justificado. Mostra todo esse processo através das suas obras. Mostra as obras que vai demonstrar. Mostra a sua vida como que ela era. Agora que você já está usando de alguns benefícios, me mostra o que você está fazendo com esses benefícios. Esse é o benefício que a justificação traz. Tanto é que eu gosto de ler muito, assim, principalmente John Wesley, George Whitefield, foram homens que saíram em praça pública, os pais do metodismo, né, para pregar o evangelho, e através da pregação e da justificação que esses homens pregavam, o arrependimento que teve na Inglaterra na época, mudou um grande mover na Inglaterra. Mudou a sociedade. Mudou a sociedade. Então trouxe um benefício não só para quem recebeu, mas trouxe um benefício para toda a sociedade. Para o reino, para a sociedade, para o país. Diminuiu a criminalidade, diminuiu tudo que é mazela da sociedade, diminuiu. Isso na Inglaterra. Na Inglaterra. Prostituição portuária, tudo. Isso é histórico, né? Isso é histórico. Registrado, tem registro. Porque a Inglaterra passava por várias crises. Depois ela veio passar pela crise industrial também. Então, se você pegar aquela parte da história daquela região, o avivamento nos países de Gales. Sim. Se você pegar a história desses avivamentos, você vai ver que trouxe benefícios não só local, mas trouxe para a nação, para a coroa, para quem estava no governo. De uma certa forma mundial. Né? Mundial. Porque nós estamos falando aqui de algo que aconteceu lá e que veio nos atingir aqui também. Olha que interessante. Então, a gente tem que olhar, essa parte que o Thiago falou é justamente isso. Você entrou na escola, se matriculou, está estudando a matéria. Então, vamos pôr a prova um pouquinho? Vamos ver como é que está? Aquilo que eu acabei de falar. Não adianta eu falar que eu sobrevivo bem só no parquinho de diversão lá com as criancinhas. Uma hora eu vou ter que provar. Uma hora você vai ter que ser provado naquilo. E a fé é isso.
A fé é isso. Eu sempre dizia assim, as irmãs falavam assim, irmão, tô orando tanto para ter paciência, mas então, irmã, peraí, você não tá orando para ter paciência, você quer que acabe o problema. Porque se você pedir paciência, Deus vai colocar sempre algo para você ver se você está sendo paciente ou não. Uma prova. É a prova. E Deus não manda nada que você não consiga fazer, a Bíblia diz. Ou que você não consiga passar. Rivelino, tem uma consequência muito grave. A justificação na vida do homem, então, ela gera uma coisa assim extraordinária. Uma mudança. Uma metamorfose, né? Ele olhava por um prisma. Né? A metanoia. Isso, a metanoia. Ele olhava por um prisma e a partir de agora ele vai olhar por outro prisma. É isso que o Espírito Santo faz com a gente. É como se estivesse numa redoma e saísse dela e enxergasse isso aberto. Porque assim, se nós pensarmos de outra forma, da salvação pelas obras. Vamos pensar somente assim. pelas obras. Eu poderia guardar tudo que a Bíblia fala. Tudo. Cara, isso entra o amor, não tem como. Sabe por quê? Eu poderia guardar tudo. Mandamento, lei, fazer tudo que manda o figurino, né? E tá bonitinho ali na igreja e tal. E não amar Deus. Sim. Não amar. Escolhi não amar Deus. Mas faço tudo bonitinho. Faço tudo. Agora é impossível eu amar e não fazer. Você lembra uma vez Jesus falando da oração do fariseu e publicano? Sim. É isso daí. O publicano chorava em voz alta e dizia, poxa, sou pecador. Eu estou trabalhando, vamos dizer, eu estou trabalhando para o Império Romano, estou trabalhando para as trevas. Aí o fariseu encosta lá atrás dele e começa a bater no peito e diz assim, mas eu dizimo, mas eu sou bom, eu sou caridoso. Aí o publicano começa a chorar mais ainda, porque está ouvindo a oração do outro em voz alta. Por isso que depois vai cair naquele contexto de Jesus falar assim, que não deu ouvido àqueles que fazem oração com voz alta nas praças. Olha só o contexto que Jesus está falando. Aí Jesus fala assim, mas quem que vocês acham que são justificados? O que reconheceu dentro da lei moral que há uma luta interna dentro dele, ou aquele que se dizia que era bom, mas não tinha amor nenhum pelo que estava na frente dele? Cara, o jovem rico. O jovem rico. Ele chega até Jesus ali e por todos. Eu guardo todo. Não, primeiro a pergunta que ele faz: o que eu faço para herdar a vida eterna? Ali tem coisas implicáveis ali. Ali tem implicações ali, tem lições que são para a eternidade. O jovem rico é um dos maiores exemplos que existe na Bíblia. Depois do ladrão da cruz. Ele desce, porque ele tem o poder econômico, todo mundo conhecia ele. Havia uma multidão em volta de Cristo. E ela abre caminho, porque esse menino tinha um poderio. Ele abre caminho. E se a gente fizesse hoje também uma aplicação para hoje, ele estaria na escola bíblica, escola dominical, sim. estaria na igreja, filmando. É o filho do pastor, Então ele abre, existe aquela pessoa que abriu o espaço para ele chegar até Jesus, porque você vê que ele tinha autoridade. Aí ele ele começa dizendo assim, bom mestre. Ou seja, ele chamou Jesus de Deus diante de uma multidão. Por isso que Jesus retruca. Ele fala assim, você sabe que bom é só Deus, hein? Olha o jogo de palavra. E ele não fala assim, não, então me perdoe. Não, ele continua, ele sustenta o que ele falou de uma multidão. Por isso que ele fala assim, o que eu farei para lhe dar a vida eterna? Ou seja, ele chamou Jesus de Deus, ele reconheceu. Olha só aonde foi o conhecimento do jovem rico. Ele chamou Jesus de Deus e perguntou, o senhor como Deus sabe me ensinar o que eu preciso fazer então para lhe dar a vida eterna. Ele fala até de vida eterna. Aí Jesus fala assim, guardas do mandamento? Guardo sim. Olha só, ele foi para a parte literal do mandamento. Ele foi para a parte literal, que nós estamos conversando até agora. Ele não foi para a justificação. Ele foi para a parte literal apenas. Ele chegou assim, eu guardo o sábado, faço isso, faço aquilo outro. Aí Jesus foi para a parte moral do negócio. Quando foi para a parte moral, chocou. Lá dentro dele. No fundo, né? Lá dentro. Pega o que você tem, reparte com os pobres e aí vem e me segue. Você chamou eu de Deus. Você acredita em mim mesmo? Faça isso. Porque se você me chamou de Deus, você sabe que eu tenho poder para fazer coisa muito maior do que você já viu. Aí acabou a fé dele. E o que Jesus estava falando com ele, então, era muito maior do que apenas dar os bens. Muito maior, porque ele chamou Jesus de Deus. O sentimento dele que estava em jogo. Sim, choque, isso. Em questão mesmo de você abandonar. Receber Jesus mesmo. Você me chamou de Deus, então agora prova que eu sou seu Deus. É aquilo que você acabou de falar. Prova que eu sou Deus. Tiago sensacional. Ele fala assim, que se nós guardamos o mandamento, mas tropeçamos em só um, tropecei neles todos. Tiago também pega pesado. Judeu, ele. Judeu
E por contradição, não. E por outro lado, o próprio João, ele fala assim que os mandamentos do Senhor não são pesados, né? Não. Sim. Não são, porque se você ama, você não vai matar, você não vai roubar. Cara. Exatamente. Você não vai usar drogas, você vai largar prazer essa vida. Você vai mudar, isso vai ser um benefício da justificação que você recebeu. Sim, é o benefício da justificação. Cara, isso é fantástico. O jovem rico não aceita. Quando confrontou, quando saiu da lei material para a lei moral. E as etapas, porque assim, você vê na vida do jovem rico, ele não era um cara assim, ele não chegou em Jesus e falou assim, eu estava me prostituindo, eu matei, mas eu não aceito, eu não quero deixar minha riqueza. Cara, ele fazia tudo de bom. Sim, ele fazia as obras, ele mostrou as obras para Jesus. E Jesus mostra para ele a graça. Né? Isso. A graça do abandono, de rejeição, de mudança de ser, mudança de caminho. De você deixar aquilo que você fazia realmente e falar assim, eu não quero mais. E largar. Por outro ponto, a mulher do fluxo de sangue. Ela chega até Jesus, né? Sim. Ela não fez nada também. Mas ela vai pela fé, que é aquele ato primeiro que a gente tinha falado. Ela creu primeiro. Impulsionou Ela faz como todos os personagens que nós falamos fez na Bíblia. Ela enxerga Jesus como Deus. Só que ela tem aquela humildade assim, eu sou pecadora. Então, se eu ao menos tocar, eu não preciso nem incomodar ele. E imunda segundo a lei, né? Então, pela lei, imunda. Ela não podia estar ali naquele meio. Não podia estar naquele meio. Ela estava no Ela arraial falou assim, dos impuros. Isso. Né? Ela fala assim, se eu só tocar, não preciso incomodar. Eu não preciso tornar público, para o pessoal ver e falar assim, uma mãe impura tocou. Quem torna público é o próprio Jesus. É a justificação. Cara, sabe o que seria pior? Se Jesus tivesse tocado também, né? Porque ele não podia. Cara, tinha fariseu, saduceu, toda a galera do mal ali estava ali. Querendo Sempre tem. E aí o que acontece? Estavam na porta da igreja. Os plantonistas, os repórteres, os plantonistas. Se ele toca na mulher, os caras mataram ele, cara. Sim. Mas o que acontece? Porque ela era imunda, né? Era considerada imunda. Mas esse texto, a gente lê muito superficial. Porque quando ele para falar assim, opa, alguém me tocou. As respostas que os discípulos têm é a resposta que a gente tem hoje. Mas, pô, uma multidão à sua volta. Tá todo mundo tocando. Só que de mim saiu virtude. Poder, né? Quando ele fala aquilo, é revelada a identidade da mulher. E eu tenho certeza, o texto não diz, mas eu tenho certeza que Jesus foi lá e abraçou ela. Eu não sei a palavra grega ali, mas será que é dunamis? Saiu dele. Dunamis. De dinamite. Dunamis, que ele poder. Do Espírito Santo. De mim saiu virtude, poder mesmo. E o fato mais interessante de tudo isso é que a gente vê vamos dizer, um dos atributos que Deus tem, né, que é onipotência, onipresença e onisciência. A onisciência, ela entra em fato aqui, porque várias pessoas são incomunicáveis, esse, né? Que são incomunicáveis. Que ela não tocou nele. Várias pessoas tocando em Jesus, mas ele falou, não, tocou de um jeito diferente. Então, por isso que eu falo na nossa conversa aqui, Romanos capítulo 3, não adianta a gente querer se justificar diante de Deus, porque até o nosso pensamento não tem como, né? Ele conhece um monte de gente tocando nele, falando, mas essa aqui, eu sei qual o motivo que ela veio até a mim, o motivo que ela me tocou e por que saiu virtude de mim. Engraçado isso. É verdade, às vezes a gente quer enganar Jesus. E ele sabe tudo, a intenção, do coração. É interessante, quando a gente fala sobre isso, porque a gente não vai nesse pormenor no texto. Ela não tocou como a multidão tocava, na mão, no cabelo, na orla. Tocou na roupa, ou seja, não era para ele sentir. Não era para ele sentir. Tem que ter uma sensibilidade com o texto. Isso, você entendeu? A busca pelo coração, o se despir do que ela conhecia, porque ela fala no texto que durante muito tempo ela procurou medicina, procurou ciência, procurou isso. Então ela se despiu daquele para ir até Jesus e falar, o Senhor é Deus. O pensamento dela, o Senhor é Deus. Como Deus, o Senhor pode me curar. Mas eu não preciso tocar, eu não preciso expor o Senhor, eu não preciso colocar o Senhor no ridículo. Ela se abaixou, porque eu vejo naquele texto que ela deve ter se arrastado, deve ter sido uma dificuldade tremenda, e ela vai e só toca na roupa, ou seja, não era para ele sentir. Ele parou e falou, opa, alguém tocou em mim diferente. Bom, mas a multidão inteira, inclusive nós apóstolos, tocamos. Mas de mim saiu dunamis, de mim saiu poder, saiu virtude, ou seja, quem se despe do conhecimento e toca em Jesus verdadeiramente com o coração,
Gente, não volta vazio. Tem mudança. Tem mudança. Ela não recebeu volta. a justificação. Recebeu na hora. O Círio, quando a gente fala assim de obras, né? Exatamente. Me veio à mente aqui, eu inclusive até preguei domingo na igreja, no culto de adolescente, sobre isso. Nicodemos, capítulo 3 de João, ele chega até Jesus. É lindo, Até né, cara? Jesus ia se encontrar com Jesus à noite e ele chega e fala assim: Senhor, eu sei que tu és vindo da parte de Deus, que ninguém pode fazer os milagres que tu faz se não for da parte de Deus. E Jesus no dia só fala assim: ó, necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. E ele está pensando assim: ó, eu sou descendente de Abraão, sou fariseu, sou príncipe dos judeus, fazia parte do sinédrio judaico. Fazia parte do sinédrio, né? Como assim? Eu ensino a lei para os outros, eu ensino a Torá para os outros. Vou ter que nascer de novo? O que eu vou ter que nascer de novo? Vou botar o ventre da minha mãe? Como que é esse negócio? Por quê? Porque Nicodemos, ele viu algo em Jesus que chamou a atenção. Mas ele chegou ali cheio de pompa, como sendo judeu, da aliança abraâmica, descendente de Abraão, fariseu, a corrente mais ortodoxa dos judeus na época. O cara tinha todos os anéis no dedo. Príncipe dos judeus, fazia parte do sinédrio judaico, e Jesus chega simplesmente para ele: necessário você nascer de novo. É simples. Não adiantou ele querer, com toda aquela pompa assim, querer se justificar diante de Jesus. Lembrando que esse texto, Varão, ele é tão importante, a gente dá tão pouca importância para ele é tão importante. O texto áureo, o texto áureo da Bíblia está nele, João 3,16. É verdade. Exatamente. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele vai falar do Deus do Primeiro Testamento, que ele amou o mundo, não era só mais Israel, como eles acreditavam, nós somos, mas Deus amou o mundo de tal maneira. Não é alguns eleitos, não. E não são judeus, né? O mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Olha, ele mesmo falando com Nicodemos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto é tão fantástico, que no versículo 17 fala assim: ó, porque Deus amou, depois do texto áureo, né? Isso. O 17 vai dizer: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar, para justificar. Não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Porque se você não crê, por exemplo, você não crê agora, é isso que a pessoa confunde. Porque tem um texto que fala que será condenado. A gente tem que entender o seguinte: por que ele fala assim, que quem não crê nele está condenado? Porque, por exemplo, se eu não creio e eu morrer agora, eu morri sem Cristo. Por isso que ele usa essa palavra no presente. E ele está usando essa palavra justamente também com Nicodemos. Então, se você não crê em mim agora, não tem salvação. Lembra da lei? A lei não salva Nicodemos. Ele era um doutor da lei, né? O engraçado é que a gente lê esse texto e volta para o mesmo lugar, né? E o mais... Quem não crê já está condenado. Por que já está condenado? Porque Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Onde todos pecaram? Gênesis capítulo 3. Cara, você me fez lembrar uma coisa agora. Você está falando, eu estou pensando que o negócio é muito sério. Quando Jesus fala para Nicodemos, isso que você está falando, que está jogando novamente lá para trás, certa feita chegaram em Jesus, questionaram ele, eu não lembro a questão, foi sobre adultério, eu não lembro o casamento. Acho que foi sobre o casamento. Sim. E a resposta de Cristo, de Jesus, é fantástico, cara. Ele fala assim, ó, no princípio... Não era assim. Não era assim. Tudo ele joga para o princípio. Tudo é princípio, tudo é retorno, tudo você tem que voltar lá atrás. O Nicodemos tinha que voltar atrás. O nascer de novo é ser pequeno, é voltar atrás, diminuir, cara. E ele reclama o corpo do mestre. E depois você vê que ele... Depois, né? A justificação fazendo efeito na vida de Nicodemos. Homem, né? João capítulo 7, Nicodemos defendendo Jesus. O capítulo 6 defendendo Jesus. E lá no capítulo 19 de João, ele está no sepultamento de Jesus, ele está ali. Ele foi com José de Arimateia, recolheu o corpo. Reclamaram o corpo de Jesus, recolheram, levaram embora. No começo ele ficou meio em dúvida, mas ele recebeu, ele foi justificado. Aí o processo da santificação teve efeito na vida dele. Jesus não tinha como pegar Jesus. Não. E não tinha como contradizer. Porque quando a gente falou voltando, a gente viu a transformação na vida do Nicodemos, mas quando nós voltamos assim para falar da mulher, do fluxo de sangue, existe uma sequência também ali naquela perícope, né? Sim. Que ela
ela sai dali justificada. Mas Jesus continua. Sim. E aparece um camarada até Jesus também, que Sim. foi o centurião que apareceu para Jesus. Foi um. Não. Que a Jairo. mãe estava. Jairo, que era, Jairo. Não, era o líder da sinagoga. olha só. Jairo Varão, era. Isso, Varão. Jairo. É isso que é interessantíssimo. O texto não gira em torno da mulher do fluxo de sangue. É sequência, não está dentro da película. Sim. Mas o texto, ele tanto que o nome do texto se você for lá, você vai ver. A cura do filho da filha de Jairo. Porque Jairo é o primeiro personagem a aparecer. O título tá esse aí. Né? Quando Jairo aparece, que pede para Jesus intervir sobre a questão da filha dele, todo mundo fala, não, ele é príncipe da sinagoga, ele tem nos ajudado, ele tem contribuído muito, e papapá. Aí Jesus fala assim, beleza, eu estou indo lá. Olha só que interessante que é esse capítulo. Para a gente entender do acreditar, do ter fé em Jesus. Porque a Bíblia gira em torno de você crer em Cristo. O Novo Testamento, o Antigo Testamento é crer no Messias, crer em Jesus. Aí ele sai para ir até a casa de Jairo. Só que a situação da filha de Jairo, pelo que dá a entender o texto, você está no texto, é desesperadora. É desesperadora. Para ele ter saído dali e ido até Jesus, as situações são desesperadoras. Só que chega uma mulher do fluxo de sangue e Jesus não segue mais a caminhada, ele para. Eu fico imaginando aquele Jairo, a angústia que ele ficou enquanto Jesus estava tratando com a mulher do fluxo de sangue. Está entendendo? Então, a justificação, a salvação, ela parte desse princípio. Na casa dele. É essa fé, é despir-se de quem eu sou, do príncipe, e entender que mesmo no meu desespero, ele é Deus. Se a menina estiver morta lá, depois vai falar sobre 4 dias, a mulher do filho lá que ele toca na maca, tudo. Então, é assim, o que vai deixar sempre para nós o texto é esse. É uma mulher que sabe que ele é Deus e pode fazê-lo. Um homem que entra em desespero, e será que ele pode fazer ainda ou não? Depois você vai ler a passagem do centurião, a mesma coisa. Não importa que você vá na minha casa não, porque pode ter acontecido já mal. Isso, basta uma palavra no mundo espiritual, ou seja, é reconhecer. Tem gente que fala que não acha o texto que diz que Jesus é Deus. Falou que nem Israel tinha... Achou fé desse tamanho. E muitas vezes na igreja. Quando ele fala Israel, ali eu creio que ele está falando para nós de igreja. A gente não crê mais nesse Jesus. Cara, e esse dia, o Rivelino está falando aí, não crê mesmo. Porque nesse dia da mulher do fluxo de sangue, foi tão incrível que era uma fé que estava num fio ali, numa linha tênue de vida e morte. Exatamente. Tanto a mulher como o Jairo e Jesus, cara. Exatamente. Porque a mulher ela ia morrer. Era morte pra mulher. Acabou. O tempo que ela já estava procurando médico, morrer. A última instância. Acabou, a última chance dela. E ainda mais, além da cura, ela é justificada. O Jairo, a filha... Tanto que chegam para ele e falam, não incomode mais porque a filha morreu. Aí ele chega no texto... Chegou a morrer. Ela morreu, ele ressuscitou. Aí os discípulos que entram em parafuso, ele falou, não, ela dorme. Porque ele cria um cenário. Jesus, ele cria um cenário próprio. Porque ali é uma lição para a igreja, a lição para a igreja. Quem que era a igreja? Os discípulos, os apóstolos. E estava todo mundo ali, todo mundo mais com ele. Uma grande multidão. Então ele vai pegar as colunas da igreja, que depois Paulo vai perseguir, que são as colunas da igreja, e fala assim, não, ela dorme. Quando ele entra, tá as carpideiras na casa. Exatamente, as mulheres estavam chorando. Chorando. Então ele pede para todo mundo sair da casa. Só eram até pagos, né? Isso. Então, estranho, né? Então ele deixa na casa o Tiago, Pedro e João, o Jairo, o pai, e ele no quarto com a menina. Então ele chega, entra no quarto e pede para a menina se levantar. Depois falam para ele, não, serve alguma coisa para ela. Mas para todas as hipóteses, na cabeça dos discípulos, ela só dormia. Por isso que vai falar sobre 3 ressurreições nos evangelhos. Vai falar sobre essa menina, filha do Jairo, que foi naquele mesmo momento. Depois da viúva de Naim, né? Que já estava indo para o cortejo para ele ser enterrado. E depois vai falar de um que estava 4 dias morto. Ou seja, para provar que Jesus é Deus. Então a morte não tem poder sobre ele. Cara, o Rivelino está falando aí, a gente vai pensando. Jesus, ali naquele momento, ele toca na filha de Jairo. Sim, ele não podia tocar na pessoa. Não, como sacerdote, não. Porque assim, a lei falava o quê? A questão das obras, as leis, a lei falava que se tocasse num cadáver,
se tornaria imundo até o pôr do sol. Que era a tradição judaica, a lei naquela época. Então Jesus, ele toca. Ele toca. Os fariseus estavam lá, lembra que a gente falou disso aí, né? Sim. Sempre estão. A galerinha do mal estava ali, doida para matar Jesus. Mas, cara, Jesus se torna imundo naquele momento ali. Se a gente pensar assim, nós vamos reformular nossa fala. Nós vamos para o Primeiro Testamento dentro daquilo que a lei está falando. Ele se torna imundo involuntariamente quando a mulher o tocou lá atrás. Exatamente, já estava imundo. Talvez os fariseus se reuniram e falaram assim, ó, pela lei. Vamos matar. Não, cara, é algo mais esperto. Quem é mais esperto? Pelo cerimonial. É o confronto da fé. Eu acredito nele ou não. A gente não tem como matar ele. Mas por quê? Porque ele não se tornou imundo. Ele já está imundo. Desde a mulher lá atrás. Porque ela tocou nele. Ele se tornou involuntariamente. E quando ele toca na menina, ele já estava involuntariamente. Não tem como condenar. Cara, Jesus é perfeito. Não tinha nenhuma palavra de engano saiu. Nada. Não tinha como pegar ele de forma alguma. E mesmo assim. Esse texto é incrível, cara. E mesmo assim, Varão. A gente aí, ó. E mesmo assim, Varão, você vê como que é. Ele estava demonstrando, saindo dessa lei, do escrito, para a lei moral do coração. Quando os fariseus vão questionar sobre o sábado, os seus discípulos estão colhendo aí, querendo ou não, estão trabalhando no sábado. Não foi feito o homem para o sábado, mas o sábado para o homem. Você entendeu? Então, ele está saindo daquela lei, da aplicação do papel, com a aplicação moral. Por isso que ele questionou, se cair um bezerro, uma vaca, você não vai pegar no sábado. Ensinando como que se faz. Né? O valor prática, que tem o ser humano é menor que nós vivemos na sociedade de hoje. Um animal tem mais valor muitas vezes que o ser humano. É o que o pessoal está fazendo hoje. E Jesus, ele quebra esse paradigma. Ele vai quebrando alguns paradigmas. Você está falando de animal que não é valor de ser humano hoje, eu vou falar para você, hein? Aí me falaram até que teve um culto pet por aí, mas eu um assunto misericórdia. Falando do podcast. deixa para isso dá pano para manga. Deus, por isso que eu falo assim, as pessoas, até cristãos, às vezes, tem que medir o que ele fala. Tem gente que fala assim, irmão, eu já perdi a fé no homem. Mas você tem que ter fé em Deus. E Deus, ele ama. Pode ser aquele camarada que pulou na creche e saiu dando machadada. Ele ama. Ele não quer o fim daquele camarada. O amor de Deus é incondicional. É incondicional. A justificação é justamente para eles. Como vem para nós? Porque para Deus não existe o pecado, o pecadinho e pecadão. Não existe, na teoria, não existe isso. E a graça é irresistível, né? Nós podemos resistir, é uma escolha. É uma escolha. Apesar que todo pecado ele tem uma consequência, né? A gente cometemos tem consequência. O amor de Deus derramado através da graça, isso é incondicional. Cara, é muito amor, né? É incondicional. O amor de Deus é uma coisa inexplicável. Ele me amou, cara. Eu vou amar os filhos, vou amar você. Rapaz, é difícil você explicar para a pessoa assim, ó, que Hitler, lá no céu, lá para Deus, o Hitler está no mesmo patamar que a matéria. A diferença foi a escolha que Hitler fez. Ele escolheu, né? Ele escolheu. Podia ser justificado. Se ele fosse até Cristo, exatamente. Da forma que a gente falou lá atrás, na justificação, ele seria na cruz do Calvário, ele seria justificado pela fé. Assim como Pedro foi, Judas não. Pela graça mediante a fé, né? Judas não. Né? Judas ele escolheu não se redimir. Agora eu lembrei uma coisa, cara. Não tem como, você falou de Pedro, cara. Olha só, nós falamos do princípio. Jesus sempre fala para voltar ao princípio. Tem o oposto também. E Pedro também voltou para o princípio errado. Exatamente. Ele deixou o barco lá e ele volta a pescar depois da morte. Né, cara? E é uma coisa que não deve se fazer, né? Mas por quê? Mesmo depois da justificação, mesmo depois de conhecer o Salvador. É verdade. As palavras têm poder. Lembra? E porque Pedro vai mostrar quem nós somos. Pedro é um personagem que mostra quem nós somos. Exatamente. Não, deixa comigo. Jesus falou, nós somos assim. Explosivo. Somos religiosos, vamos dizer assim. E Pedro vai demonstrar essa parte que todo ser humano tem. Não, eu faço por amor a Cristo, não, eu deixo. E só que Jesus, ele fala umas palavras que é incrível, né? Assim, aquele que me negar aqui na terra, eu negarei também diante do Pai. E ele fala um tempo antes de Pedro trair ele. E ele avisou para Pedro, ele falou assim, Pedro, naquele dia, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Não nego nada, que eu sou Pedro, rapaz. Eu pego a espada e mato no seu nome. E eu vou para cima mesmo. Ô Pedro, cuidado.
Só que quando Pedro é confrontado, quando Jesus vai para ser julgado, Pedro é confrontado e ele nega, eu tenho certeza, irmãos, que vem à tona essa mensagem que Jesus falou para ele: aquele que me nega aqui na terra, eu negarei diante do Pai. Como é que volta atrás disso? Aí ele fica sabendo da história de Judas, que Judas tirou a própria vida. Sim. A cabeça de Pedro não tem parafuso. Pedro somos nós. Em quem eu vou acreditar? Por isso que quando Jesus chegar naquela praia, ó, pode ver, se você pegar, olha só como que é interessante. Vem a justificação, a santificação, que muita gente chama de regeneração, vamos colocar assim também, a santificação, para no final da nossa trajetória vir a glorificação, certo? Então, no processo de santificação, a cabeça de Pedro ficou em pandareca. Judas se matou. Ele foi crucificado. Quando falam assim, vá lá, e ele ressuscita, por isso que ele ressuscita, Jesus dá uma palavra bonita para Maria Madalena. Fala assim, vá lá e conta a eles e também a Pedro. Olha só. Que eu ressuscitei. E Pedro, Pedro, ele tá tão, pode ver que ele está tão apavorado com a situação, que ele chega, o João chega primeiro do que ele, que é mais novo. O João era garotão. Chega primeiro que ele no túmulo e não tem coragem de entrar. E Pedro já chega como se fosse assim, esbarrando, jogando o João para dentro e entrando na corrida depois. Então, esses episódios vão falando sobre esse Pedro, justamente porque Pedro nos representa nesse processo. Ele está representando a nós. Por isso que depois da ressurreição, quando está na praia, que Jesus está fazendo o pãozinho, os peixinhos, ele vai perguntar para Pedro por 3 vezes. Não é por causa da negação. Tem gente que fala assim, porque Pedro não é isso. É no grego que você vai entender. O que Jesus está falando assim, você me ama com amor, ágape? Aquele que abandona tudo mesmo, tudo para me seguir, depois de tudo que você viu. Na entrevista, Jesus está falando isso. Você viu tudo, você está me vendo eu aqui. Eu estou com você aqui agora. Aquela história de me negar é muito mais profunda. Não é da maneira que você entendeu, Pedro. Você não precisa voltar atrás. O que você acabou de falar, não precisa mais voltar atrás. Mas você me ama com amor, ágape, disposto a me entregar tudo? E no texto grego, Pedro não responde como ágape. Ele responde como estorger. O grego estorger. Amigo. Eu tenho amizade pelo Senhor, por isso que Jesus pergunta por 3 vezes. Olha isso. Ele usa o agapau. Jesus perguntando. E ele usa o estorger respondendo. São 3 vezes, 3 amor ali que... Jesus vai descendo ao nível de Pedro, né? Para curar justamente a alma, a mente de Pedro. Se Pedro tivesse vendido aquele barco, vamos pensar dessa forma, que seja o barco dele, né? Talvez ele olhasse para o mar e não visse mais o barco. Como seria o pensamento dele? É que eu te falei do Talvez vício. O barquinho do jovem rico fosse a riqueza dele. Exatamente. Talvez o meu barco seja uma coisa muito importante para mim e que não tem importância para o reino. Não. E que eu tenho que largar para que eu possa olhar para a amplitude do mar Isso. e não enxergar mais possibilidade nenhuma para poder derrubar e colocar, na verdade, essa possibilidade Isso. somente. Porque você já está no processo esperando a glorificação. Olha, você está esperando a glorificação. É uma caminhada. A caminhada. É o processo da santificação. É aquela briga que Paulo fala entre ele, né? Entre o próprio eu e... Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, eu já estou fazendo. Sem querer, eu já estou fazendo. Cara, é difícil, hein? A lei moral. Jesus ensinou aquilo que você não quer para você, não deseja para o seu próximo. Kant vai pegar isso de uma maneira brilhante. E uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês, eu não sei se vocês queiram falar alguma coisa que eu estou lembrando, é da mulher samaritana. Né? Aí já entra numa outra esfera, né? Outra esfera, né? É fantástico, né? É João capítulo 4, né? O Evangelho de João é assim, os 3 evangelhos são sinóticos, ou seja, visto por uma ótica de cada um deles. O Evangelho de João não é colocado no sinótico, porque o Evangelho de João é um evangelho diferente. Não foi proposto assim nem para o judeu, nem para o grego e assim por diante. É colocado para a igreja, ou seja, para algo mais universal. Então o Evangelho de João é lindo por causa disso daí. Ele vai colocar, Jesus sai da amplitude da multidão para tratar com pessoas. O Deus universal, ele também é um Deus pessoal. Por isso que é de escolha. E a mulher samaritana, esse texto é tremendo. Fala aí, Roberto. Porque, na realidade, o Evangelho de João foi escrito depois, né?
Então, o João, ele fala assim, ó, o que Mateus, Marcos e Lucas não colocou, eu vou abranger aqui, até que no final lá Não tem nos outros evangelhos, só tem no então você vê que o primeiro milagre, as bodas de Caná não tem, a conversa com Nicodemos não tem, a mulher samaritana não tem, tanto é que João lá no final do evangelho não tem. Ressurreição de lá. O evangelho, A ceia, da forma que é colocada ali. Do jeito que é colocado, você vê que João ele escreve no final do seu livro e fala assim, ó, todas as bibliotecas do mundo não seria capaz de colocar todos os milagres que Jesus fez. Tudo aquilo é bem poético, né? Então ele pega e coloca algumas coisas que os outros não colocaram até para abrilhantar mais, né? Ficou bem... E Jesus tinha acabado de sair no contato assim com Pedro, Tiago e João junto com ele. Exatamente. Né? Antes dele contar a mulher samaritana. Ele era bem íntimo, né, de Jesus. E eles estavam, acho que no Monte da Transfiguração. No Monte da Transfiguração. No Monte da Transfiguração. E ali acontece aqueles episódios tudo. E quando Jesus sai de lá com eles, é onde ele vai em direção a Samaria. Por quê? Por que no caminho Jesus não fala nada para eles, cara? Por que no caminho? Porque a caminhada foi longa. Jesus sabia dessa mulher. Eles sabiam que ele ia encontrar. É Deus. Né? Mas o fato que algumas situações, Deus não vai te revelar tudo, cara. Só na hora. Ele vai revelar no momento certo. Deus, ele trata com nós que nem aquele remédio homeopático. A dose. As dosinhas. Por exemplo, se ele conta para os discípulos assim, olha, vocês vão ter que sair para comprar um alimento, eu vou usar esse argumento com vocês, porque vai vir uma mulher fora de um horário normal, de onde ia pegar água, mas vai vir uma mulher aqui. E eu preciso ter um papo em particular com ela. Eles iam se escandalizar. Lembra a proposta que ela faz para ele para tentar cortar o assunto? O senhor é judeu, eu sou samaritana, não fica bom. Não é nem bom um homem estar conversando com a mulher. O mais interessante nesse texto, filho, que você está falando, caminhada longa. Às vezes os discípulos saem da Judéia para pagar Galileia. São 4 dias de caminhada, se não me falha a memória. Isso. Ele tinha motivo para dar bronca neles ali, do fato que aconteceu. Exatamente. Né? Só que se você cortasse o caminho, você levava 3 dias a mais. Em volta do mar, para não passar por Samaria, porque os judeus via de regra, eles cortavam eles também. Faziam esse caminho mais longo para não passar em Samaria. Por dentro de Samaria, para evitar mesmo o samaritano. Jesus ele resolve ir por dentro de Samaria. Exatamente por dentro de Samaria. E quando chega lá no poço de Jacó, Jesus pega e fala assim, vai lá até a cidade comprar alimento para nós. Nessa que eles vão, Jesus fica lá, a mulher... Jesus diz para ele, rapa fora você. Eu preciso ter um particular daqui. E quando essa mulher chega, é exatamente isso. Sabe? Por que ela foi no horário do meio-dia, né? Onde o sol está na sua maior força, a Bíblia usa essa expressão, né? Exatamente para ela fugir dos outros. Ela não queria ter contato com ninguém, até devido à circunstância da sua vida, né? Só que quando ela chega lá, ele encontra Jesus. Aí Jesus pede água para ela, né? Pede. É onde entra esse diálogo, Como você sendo judeu... Não podia nem conversar, agora pede água, vai beber no recipiente. Você sendo judeu... o senhor não tem um copo, o senhor vai tomar no meu recipiente? Então, pior ainda. Esse negócio aqui tá meio complicado. Verdade. Essa situação... Falar para ela, você tá tirando água disso aí, mas eu... Aí ele vai para o contexto espiritual. Tem uma água muito melhor que essa. Se você soubesse quem vos fala contigo, você vai pedir água para ele, mas só não tem nem pote para tirar o... Aí ele só que curiosidade. Só que ela tinha um conhecimento espiritual. Sim. Ela vai entrar no campo, vamos dizer assim, ela vai entrar na brincadeira. Mas se fosse quem não deu, foi nosso pai. Jacó é um personagem importante. E foi mesmo. Sim. O seu filho José. Exatamente. Aí a conversa começa a desenrolar, e Jesus fala assim, mas se você tomar dessa água aí, você vai voltar a ter sede. Mas da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Ela vem e fala assim, então me dá dessa água. Porque eu tô precisando, eu não quero ficar vindo todo dia aqui, passando pelo meio das pessoas. Se você me der essa água para não precisar voltar aqui, para mim, tá ótimo. Para mim tá ótimo. Aí Jesus vai falar, então tá bom, vai lá chamar seu marido. Ela fala assim, não tenho marido. Aí Jesus fala, você disseste bem, você já teve 5. E o que está com você agora não é teu marido. Opa, percebo que tu és um profeta. Aí começa a desenrolar o caso, né? Tinha todo um contexto histórico, cultural, geográfico, que os 2 montes principais estavam ali, o Ebal e o Gerizim, que é onde até hoje tem um templo samaritano. Exatamente. E a adoração dos samaritanos era lá. Já eram e é hoje, até hoje, né? E aí Jesus desperta essa curiosidade nela.
E o ser humano é curioso. O humano, ele quer saber. E ela fala assim, mas onde que é o local certo para adorar? Aí Jesus pega e fala, vocês falam que vocês não É sabem. como se ela estivesse apontando para o Monte Gerizim. Gerizim, como se o local Aqui no fosse... Gerizim ou em Jerusalém? Ou em Jerusalém. Aí, Jesus... Esse fato é emblemático, porque tem Nicodemos no capítulo 3 e essa mulher no capítulo 4. Princípio de salvação Verdade, com Nicodemos e princípio de adoração com a mulher. No capítulo 4, já pensou isso? Porque ela conhecia Conhecia. falava sobre o Messias. Conhecia, Ela sabia, né? conhecia. Os documentos samaritanos falavam Exatamente, sobre falava. o Messias. E ela, quando Jesus fala para ela que nem ali, nem em Monte Gerizim, nem Em Jerusalém, no templo de Jerusalém, nem no templo. mas que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, aí ela se desmancha. Agora vem um negócio, né? Aí ela é fantástico. Sabe uma coisa? O que tinha de mais importante para aquela mulher ali naquele momento era a água. A água. Para ela, o que importava ali era a água. Água era o que era mais importante na vida dela. O jovem rico era o dinheiro que era mais importante na vida dele. Talvez para Pedro, o barco dele ainda tinha importância, a faca que ele caminhava com ela tinha importância na vida dele. E quando ela reconhece, ela é justificada ali por Deus. Exatamente. E ela parte para um processo de santificação. Porque a mulher saiu dali missionária. Saiu, ela entrou em Samaria e falou para todo mundo. Encontrou o Messias. E onde que ela colocou o cântaro dela quando ela sai? São os detalhes que são ricos. O cântaro fica onde? No poço. Fica lá. Ela deixou lá. Mas não era tão importante a água? Exatamente. Não era o que tinha mais importante? Já não era mais. Então, tocado na ferida, porque ele toca na ferida. Para tratar a ferida do ser humano. Exatamente. Tratar da ferida, algumas coisas têm que ser deixadas para trás. Mas você já reparou nesse No texto momento da aí? santificação. Porque existe seu uma, cântaro tem que ficar. existe uma outra exegese dentro desse texto. Somente quando você vai para o texto do grego, tá? Não sou mestre em grego, não. Tá? Mas existe uma outra exegese. Você já reparou que se ela fosse também uma mulher que tivesse vivido aquela vida tão pregressa, ela ia ter crédito na cidade? Não. Mas como é que ela volta com um monte de gente para lá para o poço? Exatamente. Existe uma corrente, e é forte isso, dentro do texto grego, que Jesus ali não está falando de 5 maridos homens. Que ele entra no contexto espiritual. O tempo todo ele está no contexto espiritual. Ele sempre leva para o lado espiritual, né? Samaria tinha 5 deuses que eram sempre adorados. E aquela mulher não tinha mais o que adorar. Essa eu não sabia. Por isso que ele joga a responsabilidade para ela, dizendo assim, dizeste bem, tiveste 5 maridos. Ou seja, por isso que ela diz que ela era profeta. Talvez ele fosse sabia um casamento espiritual. Eram 5 deuses. Você sempre foi devoto a 5 deuses, mas chegou no momento em que você não é devoto mais a ninguém. Samaria teve 5 deuses, mas não tem. Por isso que ele fala assim, o que tem agora, nesse momento, que está sentado com você agora, não é seu marido. Porque o contexto tanto para samaritano quanto para judeu é de que Deus vem buscar a sua noiva. Isso é mostra contexto de esposa. O ser humano, então, ele pode ter uma esperança no Deus verdadeiro e fazer aquilo que é errado. Que é errado. Existe um contexto dentro do texto grego. O ser humano é terrível. No jogo de palavra. E aí, quando ela fala assim, poxa, peraí, então o senhor conhece bem. E as palavras que o senhor... Por isso que toca o coração dela. Aí ela corre até Samaria e diz assim, ó, o Messias está no poço. E me disse tudo que eu tenho feito. Me disse tudo que eu tenho feito. Ele só falou de 5 maridos que ela não tinha, que ela tivesse tido. Ou seja, poxa, como é que você sabe que eu tive 5 maridos? Ela mudou de vida. O engraçado é que depois Jesus passa ali os 3 dias, que tinha que dar a volta, Jesus passa lá em Samaria. Aí eles pegam e falam para a mulher assim, ó, agora a gente não precisa acreditar mais no que você falou, porque a gente tem ouvido e crido no que ele tem que falar. Ou seja, Jesus passou, falou no poço, a multidão foi ouvir, depois ele falou na própria Samaria. E muita gente ali creu. Essa transformação. Então, nós temos aí a justificação, a santificação, que essa caminhada aí não é fácil. Não é fácil, né? É um confronto dentro de si, Um diário. Todos os dias, todo minuto, como um velho ditado, todo dia mata um leão, né? Exatamente. Todo dia mata um leão. E aí nós temos a glorificação, que é quando ele voltar a isso, né? Exatamente. É a recompensa. É a recompensa. Pensa final. E que nós recebemos não por nós, não por nosso mérito. Não, nunca. Mas puramente Mérito. Nunca. Mérito dele. Porque ele nos decorrer, então, o Rivelino, na caminhada, eu posso desviar, eu posso perder também. Sim, eu posso abortar, posso não querer. Porque tudo que Deus dá é um presente. É um presente. Arbítrio do homem. Né? E como é um presente, Também é outra polêmica. Né? Como é um presente, por exemplo,
O irmão está montando isso tudo aqui, essa estrutura toda aqui, certo? Amanhã ou depois, você compra microfones melhores, em nome de Jesus, estou profetizando aí. Glória a irmão. Deus. Alguém quiser abençoar. Então, aí você chega e fala assim, eu não quero mais esses microfones. Vou dar um exemplo. Você está desfazendo o microfone. Por mais que tenha sido uma dádiva, tenha sido uma bênção, você não quer mais. Eu vou e falo para você assim, ó, vou te dar minha Bíblia de presente. Aí amanhã você fala assim, eu não quero mais essa Bíblia. E joga ela fora, não quero mais acreditar nesse Deus. Muita gente faz isso, e joga tudo que você tem, material teológico, bíblico, tudo você joga fora, até seus diplomas. Você não quis mais, você rejeitou. Assim também é Deus, ele não impõe nada a goela abaixo da gente. Nada, 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 nada. Jesus nos confronta, a todo instante, Deus nos confronta quem nós somos. Que nós temos que olhar para dentro de nós. Por mais que a pessoa fale que ela é boa ou não, quando ela deita a cabeça no travesseiro que ela reflete, ela sabe onde ela errou. E ela sabe que ela tem erros a ser corrigidos. Não tem como fugir da Bíblia. Eu estava lendo aquela parte agora de João, da primeira carta de João, que ele fala, olha, se nós dissermos pecado, mentimos, e estamos na luz como na luz ele está. Filhinhos, porém, vai começar o capítulo 2, ele fala, se pecarmos, temos um advogado, lembra? Justificação. Diante de Deus, Jesus Cristo, o homem. Ele passou o que você passou. Ele não caiu em tentação, mas ele sabe que é duro. Ele sabe que é difícil. Então confia nele, porque ele não perde nenhuma. Isso que o Rio falou aqui é exatamente, eu ia falar para encerrar aqui. Ó. Filipenses 2, 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, é o que ele falou aí. Ó. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente, morte até morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, que ele deu um nome que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Graças a Deus. Dessa forma nós encerramos, então, e foi muito bom, foi bem entendido, né? Bem compreendido, né, cara? Justificação, santificação e a glorificação, né? Justificação, santificação e glorificação. E aí eu quero agradecer vocês, nossos nobres convidados. Não vai ficar só dessa vez, tem mais. Porque se a gente começar a falar aqui, nós vamos embora. Vamos embora. Né? Vamos embora. Né, cara? Fora polêmica, né? As polêmicas. Aí nós agradecemos a vocês, os meninos, né? A Maria, a Ingrid, e também aos patrocinadores, né? Que nos ajudam aí em todas as questões aí técnicas e doando também muitas coisas. E também, aí, em especial, também o nosso irmão Tiago, que é lá do Espaço Promessa, né? Progressista, né? Ele que nos ajudou na parte técnica, aí, que não estava quase funcionando mais nada aqui, irmão. De lá, de uma forma remota, irmão, você ajudou muito. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Grandemente, logo, logo você vai estar aqui para dar um papo com a gente e ajudar o povo aí, que precisa justamente dessa força aí, da parte técnica. Um abraço, meu irmão. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês. Deixem uma palavra, né? O pessoal da família, da escola aí, se vocês quiserem falar para nós encerrarmos. Para mim foi um prazer estar aqui com você, Cílio, com o Riva, com as irmãs. Eu que tenho esse prazer. Deus possa abençoar poderosamente a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Um beijo para todos. Graças a Deus. Agradeço também a Deus pela oportunidade, ao irmão. Você é uma bênção na nossa vida. Queria agradecer a minha esposa, aos meus filhos. Meu pai está para passar por uma cirurgia também. Meu pai, minha mãe. Enfim, a todos vocês e a Deus. Só lhe deu glória, né? A Deus toda a glória. Deus abençoe a todos. Os irmãos da faculdade aí, ó, não peguem no pé e não criem expectativa e nem perguntas. O pessoal foi perguntar lá pro Rivelino. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, pessoal. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. O Timecast tá no ar aí, para vocês estarem acompanhando. Cada dia melhor, pessoal, para a glória de Deus, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus a todos aí. Uma forte paz de Deus aí. Amém. Bom, graças a Deus.